Olá pessoal, meu nome é Renan, retornando aí a parte 3 da nossa sequência de vídeos aí sobre esse sisteminha para conferência de resultados da Mega Sena. Nessa terceira parte eu mostro aí a questão dos códigos usados para montar os jogos aqui no caso, para que eu lance esses jogos e confira se eu não tenho valores repetidos durante a inserção do jogo. Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar aqui o campo 9 e o jogo 9 e vou inserindo os valores do jogo que eu quero montar, das minhas dezenas. Se eu clicar numa dezena que já existe, ele já vai dizer que essa dezena já está presente aqui no nosso jogo 9. Então, o código usado na montagem dessa parte aqui está aqui dentro, vamos dar uma olhada nela. Então, para começar, eu criei aqui 60 labels, 60 objetos aqui, que para cada clique nesse objeto, ele vai incorporar a dezena, no caso, que é uma variável que foi criada lá no nosso início do código, fora da macro, para que ele possa ser usado em qualquer local dentro do formulário. Então aqui foi só o serviço de recortar e colar todos esses labels, esse código aqui. Então eu recortei e fui colando, depois só alterando label 2, dezena 2, label 3, dezena 3, para 60 números aí que fazem parte desse jogo da Mega Sena aí. Então em cada um desses códigos, para não precisar estar colando todo o código toda vez em cada um desses labels aqui, eu chamo dentro dela a macro testa jogo e chamo também a macro lança valor jogo. O que são essas duas macros aqui? Então nós temos aqui no começo a testa jogo. O que o testa jogo vai fazer? O testa jogo é para eu saber qual jogo eu quero adicionar os dados, ou seja, quando eu clicar em um desses labels aqui, ele vai automaticamente testar para saber qual desses opt buttons aqui estão selecionados, para poder incorporar o valor do jogo, para eu poder adicionar os valores dentro da list view. Ou seja, vamos voltar lá. Quando eu clicar no label, ele vai executar o testa jogo. Então, se por exemplo o opt button 3 estiver selecionado, a variável jogo vai assumir o valor de 3 e vai executar a macro lança valor jogo nessa sequência. Então, se não tiver nenhum valor, ele sai da macro e aqui ele vai vai percorrer esse mesmo jogo adicionando os valores na respectiva posição. Então, até deixei bem explicado aqui, comentado o código dessa parte, para que a lógica seja entendida de como eu fui adicionando esses itens aqui e fazendo os testes para saber se o valor já selecionado já está adicionado no nosso jogo ou não. Então, o que eu mostro aqui é o seguinte. Então, ele vai percorrer as 9 posições, da posição 1 até a posição 9, porque são 9 dezenas que eu posso adicionar em cada linha da minha list view, e ele vai percorrendo o jogo, que seria a linha, e a posição nessa mesma linha, verificando se ela está vazia. Se ela estiver vazia, ele vai ser jogado aqui, a GoTo valor, ele vai ser remetido esse código aqui para o valor, para que ele vai ter que fazer mais um teste aqui para saber o seguinte, porque quando tiver vazia essa linha, não tiver nenhuma dezena, ele vai testar e na primeira coluna, no caso, ele vai assumir o valor 1. Então, quando essa posição for 1, eu sei que eu não tenho nenhum valor para ser comparado, para ver se eu já adicionei, porque é o primeiro valor que eu estou colocando dentro do meu jogo. Então, ele já joga automático aqui para valor 2. Ele joga a macro, remete a macro aqui para o valor 2 para adicionar esse valor que eu adicionei, sem precisar fazer comparação, porque eu não tenho com o que comparar. Caso essa posição não seja 1, seja um valor maior que 1, então ele vai no else, o x vai ser incorporado, vai valer posição menos 1. Por que ele vai valer posição menos 1? Porque se, por exemplo, eu estiver aqui na posição 3, eu vou ter dois valores para comparar. Eu vou ter que comparar
com o valor que está na primeira célula, digamos assim, da minha list view, e o valor que está na segunda célula da minha list view. Então, se eu estou na terceira, eu tenho que comparar o valor que eu cliquei em cima, que eu quero adicionar na minha list view, com o valor 1 e com o valor 2. Então, por isso que meu x vai valer posição menos 1. E com esse valor de x posição menos 1, eu vou percorrer a minha list view novamente, indo do 1 até meu x. Então, ele vai comparar, no caso de eu ter 3 valores, ele vai comparar a primeira posição e a segunda posição. Então, ele faz o teste novamente. Se o meu jogo selecionado B for igual a dezena, então ele vai dar mensagem para mim que a dezena já está no jogo que eu estou querendo adicionar. Caso contrário, ele vai seguir o código e vai adicionar essa dezena. E assim sucessivamente, para cada um dos valores que eu for adicionar, ele vai comparar, vai ver se esse valor está no meu jogo, e se não tiver, ele vai adicionando até um máximo de 9 posições aqui, tem que ser menor ou igual. Então, se a posição for menor ou igual a 9, então ele vai adicionando esse item, senão ele não vai fazer essa alteração. E dentro desse mesmo teste lógico aqui, ele vai adicionar a dezena e também vai lançar esse valor na planilha, lá na planilha 3. Então, o código que ele vai desencadear nessa lança plan é só que eu só criei as 9 variáveis aqui e capturei lá na minha list view o jogo que eu quero na posição subitens 1, 2, 3, 4, 5, que são respectivas colunas aí da minha list view. Com essas variáveis armazenadas, eu somente seleciono a planilha 3 e lanço lá na linha e na coluna respectiva os valores capturados dentro da list view. Aqui eu coloco o jogo mais 1 porque eu tenho que desconsiderar o cabeçalho aqui. Então, como eu começo na segunda, o jogo é 1, então a minha linha vai ser 2. Linha 7, o jogo vai ser 6 mais 1, como está aqui, né? Então, jogo 6, linha 7. Então, ele vai pegar os jogos jogando nas respectivas colunas. Então, essa parte do código desse vídeo, eu expliquei somente essas questões de como foram montados os jogos, como eu fiz a questão dos labels e quando eu seleciono cada um, como esses valores vêm parar dentro da minha list view. Então, no próximo vídeo, eu mostro aqui como foi desenvolvido o código para a gente conferir esses jogos aí. Então, porque depois de eu ter adicionado um jogo na minha planilha, eu posso fazer a conferência desses resultados e saber quantos acertos eu fiz em cada um dos jogos adicionados. Valeu, pessoal. Então, até o próximo vídeo.